Olá, queridos! Hoje vamos continuar a história da saga Metal de Beyblade com finalmente a sua última temporada, Metal Fury. Então, se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, recomendo vocês assistirem eles antes, pois aqui a gente vai continuar exatamente da onde Metal Masters parou. Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, claro, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E com isso dito, bora pro vídeo. E tudo começa com um novo fragmento estelar que está vindo em direção da Terra. Este é semelhante ao que no passado havia dado origem ao Pegasus e ao L Drago. Yuki Mizusawa, que é um jovem astrônomo e blader que tinha o Mercury Anubis, deseja descobrir o mistério desse fragmento. Só que antes dele atingir a Terra, ele acaba explodindo no céu em várias partes, e seus raios de luz se espalham pelo mundo inteiro, e um deles acabam atingindo Yuki, em um impacto muito grande, e ele percebe que seu bem está brilhando intensamente, e assim ele imediatamente começa a investigá-lo. A gente pode ver também os antagonistas dessa temporada, Pluto e Johannes, que claro também estão em busca desse poder. E ao mesmo tempo, a Madoka está consertando o Galaxy Pegasus, que tinha sido danificado na batalha anterior, quando do nada um raio do fragmento estelar também cai sobre o Pegasus, o fazendo brilhar intensamente. No dia seguinte, Jinka e Kenta participam de um torneio local de Beyblade. O Kenta vai derrotando os adversários um após o outro e acaba conquistando o campeonato. Jinka fica tão empolgado durante a narração das lutas que acaba quebrando as regras diversas vezes. Depois do torneio, feliz por finalmente ter o seu Pegasus consertado, o Jinka decide enfrentar o Kenta em uma batalha amistosa. Só que nisso, uma flecha é disparada na direção de Kenta e Jinka consegue protegê-lo. Preso a essa flecha tem um bilhete contendo um desafio. Eles vão então até a praia, onde Kyoya e Benkei já estão aguardando. Sem muitas palavras, já começa uma batalha intensa entre Jinka e Kyoya. E durante o confronto, ambos os Beis deles evoluem. O Galaxy Pegasus para Cosmic Pegasus e o Rock Leone para Fang Leone. O choque entre seus novos poderes é tão intenso que provoca uma enorme explosão. Jinka e Kyoya são arremessados ao chão e mesmo assim seus Beis continuam girando. Depois vemos o Yuki correndo para embarcar em um navio, pois precisa resolver um assunto importante relacionado às suas pesquisas. E sem que ele perceba, o Johannes o observa à distância. Então chega a um novo laboratório para continuar investigando os fragmentos estelares. No entanto, assim que chega, Johannes aparece e o desafia para uma batalha. O Mercury Anubis enfrenta o poderoso Beat Lynx, mas acaba sendo completamente dominado. Percebendo que não tinha chance de vencer, o Yuki derruba algumas caixas para criar uma distração e foge. Mas mesmo assim, Johannes continua perseguindo. Enquanto isso, Jinka e seus amigos fazem batalhas de treinamento. O Jinka enfrenta o Kenta, enquanto Kyoya enfrenta o Benkei. Utilizando a nova habilidade de Cosmic Pegasus, chamada Final Drive, o Jinka consegue derrotar o Kenta. Ao mesmo tempo, Kyoya vence o Benkei com facilidade. Depois dessas batalhas, Madoka explica que tanto o Cosmic Pegasus quanto o Fang Leone possuem um novo sistema de mudança de modo, que era capaz de aumentar ainda mais os seus poderes. Kyoya, porém, não gosta de ficar realizando testes ou ouvindo explicações técnicas. Ele fica irritado e acaba indo embora. Enquanto isso, Yuki acaba sendo encurralado novamente por Johannes. Nesse momento, Kyoya aparece no local e Yuki pede sua ajuda. Só que o Kyoya responde friamente: se você realmente é um Blader, então você deve lutar as suas próprias batalhas. E antes que o Johannes ataque novamente, o Jinka surge de repente, lançando o Cosmic Pegasus, que intercepta o inimigo e impede o ataque. Percebendo que a coisa ficou suja pro lado dele, o Johannes decide ir embora. Depois disso, Yuki finalmente explica tudo o que descobriu. Segundo suas pesquisas, o fragmento estelar lançou 10 raios de luz antes de desaparecer. Cada um desses raios concede um poder especial a um Beyblade diferente. Como a gente viu, o próprio Mercury Anubis recebeu um desses fragmentos. Yuki também revela a existência de um antigo e terrível inimigo chamado Nêmesis. Segundo antigas profecias, ele pretende dominar e destruir o mundo. E a única maneira de impedir essa tragédia é reunir os Bladers lendários, guerreiros cujos Beyblades receberam o poder do fragmento estelar. E até aquele momento, apenas 2 deles haviam sido identificados, o Jinka e o Kyoya. Então ainda restavam outros 8 Bladers lendários espalhados pelo mundo. E ao ouvir isso, é claro que o Jinka promete encontrar todos eles e impedir o retorno de Nêmesis. Ele também decide dar oficialmente um novo nome ao seu Beyblade evoluído, Cosmic Pegasus. E assim começa uma nova jornada para o grupo. Enquanto isso, escondido à distância, Johannes
observa tudo. Ele jura que fará qualquer coisa para impedir que eles tenham sucesso. Pouco tempo depois, Jinka e seus amigos entram em contato com Masamune e os integrantes da equipe One Huzong. Eles perguntam se alguém conhece algo sobre os Bladers lendários ou sobre Beyblades evoluídos, só que ninguém sabe responder. Masamune mostra o seu Rei Striker explicando que seu Bey não sofreu nenhuma mudança. O Jinka então mostra o que aconteceu com o Bey dele e todos ficam extremamente surpresos. Depois dessa conversa, o grupo decide iniciar oficialmente uma viagem ao redor do mundo para encontrar os demais Bladers lendários. E o Yuki já tem uma pista, pois ele sabe que um fragmento estelar caiu na Indonésia, então esse é o primeiro destino da equipe. Ao mesmo tempo, Johannes envia seus subordinados para reunir informações em segredo. Durante a viagem, ele aparece novamente para bloquear o caminho do grupo. Ele desafia o Jinka para outra batalha. Cosmic Pegasus e Beat Lynx iniciam um combate intenso. E antes que a luta termine, Kyoya chega também ao local, lançando o Feng Leone e obrigando Johannes a recuar. Depois disso, Kyoya decide finalmente se juntar à equipe de Jinka. Com essa adição super importante, todos seguem juntos rumo à Indonésia. E assim eles acabam chegando à ilha de Jharkhand. Assim que desembarcam, um morador avisa que o vulcão da ilha pode entrar em erupção a qualquer momento, pois recentemente tinha começado uns tremores bem estranhos. E quando chegam à aldeia, os moradores ficam assustados ao ver os Beyblades do grupo. Isso porque eles acreditam que os Bladers são responsáveis pelos desastres naturais e expulsam todos dali. Kyoya então decide seguir sozinho para investigar o vulcão, parte acompanhado apenas por Benkei. Enquanto isso, Jinka, Madoka, Kenta e os demais conhecem uma garotinha chamada Sala, que está brincando com o seu Beyblade. Madoka faz alguns ajustes no seu Bey, tornando-o mais eficiente. Ela fica muito feliz e convida todos para jantar em sua casa. Então, durante a refeição, o seu pai conta uma história preocupante. Segundo ele, um misterioso Blader semelhante a um dragão entrou no vulcão pouco antes dos terremotos começarem, e os moradores dali acreditavam que o lendário Deus Dragão ficou furioso. Enquanto isso, Kyoya e Benkei chegam ao vulcão e lá encontram um velho conhecido, e é claro que era o Hyuga. Ele também possuía um novo Bey, o L-Drago Destructor. Sem perder tempo, Kyoya o desafia para uma batalha, e a luta começa imediatamente. Enquanto isso, Jinka e os outros também partem em busca de Hyuga. A batalha entre Kyoya e Hyuga continua, e desde o início, Feng Leone lança ataques extremamente poderosos. Entretanto, o L-Drago Destructor absorve praticamente todos os golpes sem sofrer dano algum. Então, quando o Hyuga muda o L-Drago para o seu modo de ataque, basta apenas um único golpe devastador e Feng Leone estava derrotado. Pouco depois, Jinka finalmente encontra o Hyuga também, e ele explica tudo dos fragmentos estelares, os Bladers lendários e a ameaça apresentada por Nemesis. Jinka pede que Hyuga se una ao grupo, mas é claro que ele recusa imediatamente. Segundo ele, o poder do L-Drago não veio de nenhum fragmento estelar. Ele foi conquistado apenas graças à sua própria força. Mesmo assim, o Jinka insiste e isso acaba iniciando outra batalha, que também é um confronto extremamente intenso. No momento decisivo, o Hyuga utiliza sua técnica especial, o voo supremo do dragão imperador, que é tão absurdo que derrota o Cosmic Pegasus. O Yuki também desafiaria o Hyuga, e nessa batalha, o fragmento estelar reage ao Mercury Anubis, e assim o Yuki desperta como mais um dos Bladers lendários. Só que mesmo assim, o Hyuga continua muito superior. Ele derrota o Yuki com facilidade e parte sozinho para continuar a sua busca por mais poder. Depois dessa partida, o Jinka fica refletindo sobre tudo o que ouviu. Ele percebe que os desafios futuros serão muito maiores. Por isso, ele decide que todos precisam ficar ainda mais fortes. Jinka pede a Kyoya que treine com ele, e os dois iniciam uma série de batalhas intensas. Seus Beyblades liberam tanta energia que enormes rochas começam a se despedaçar ao redor deles. Enquanto isso, Kenta observa tudo em silêncio. Ele tá desanimado. Seu maior sonho é se tornar um Blader lendário, porém ele acredita que nunca conseguirá alcançar esse nível de poder. O Jinka tenta animá-lo, Sela também incentiva Kenta e diz que acredita nele. E nesse instante, o vulcão finalmente entra em erupção. O caos toma conta da aldeia. Moradores correm desesperados para escapar, e durante a fuga, Sala e Kenta acabam presos por grandes pedras. Sem pensar duas vezes, o Kenta lança o Flame Sagitário. Usando toda a sua força, ele destrói as rochas e consegue salvar Sala. Depois do incidente, o Kenta toma uma importante decisão. Ele resolve iniciar uma jornada
nada sozinho. Seu objetivo é treinar até se tornar digno do título de Blader lendário por mérito próprio, sem depender da ajuda de ninguém. Após deixar a ilha Jarkan, a história acompanha Hyuga em sua jornada solitária. Próximas ruínas de Mohenjo-daro, um grande torneio de Beyblade está acontecendo. O Hyuga participa apenas porque acredita que poderá encontrar pistas sobre outros fragmentos estelares, e assim que entra na competição, ele derrota facilmente todos os seus adversários. Ele avança até as semifinais praticamente sem esforço. Só que ele decide parar por ali e abandona o torneio para continuar a sua busca pelo poder dos fragmentos estelares. E é nesse momento que o Kenta aparece novamente. Ele bloqueia o caminho de Hyuga e pede que ele ajude o Jinka na luta contra a Nêmesis. O Hyuga, claro, recusa e para provar a sua força ele aceita enfrentar o Kenta. A batalha termina rapidamente. Flame Sagitário não consegue acompanhar o poder devastador do L-Drago. Isso já era meio esperado até pelo Kenta, então é claro que ele não desiste. Então, ao invés de voltar para casa, ele decide seguir o Hyuga, o acompanhando por florestas, montanhas e caminhos extremamente perigosos. Durante a viagem, o tigre selvagem surge diante deles. O Kenta fica completamente assustado e o Hyuga forma toda a aura, apenas encarando o animal, e só com isso o tigre simplesmente foge. Ao longo da jornada, o Kenta passa fome, sente frio e quase não consegue descansar. Só que mesmo assim, ele continua seguindo o Hyuga, e essa persistência começa a chamar a atenção dele. E é aí que ele finalmente diz: se você continuar me desafiando com essa determinação, talvez eu considere ajudar o Jinka algum dia. Embora isso pareça uma resposta fria, é a primeira vez que o Hyuga demonstra algum tipo de respeito pelo Kenta, o que no fundo é bem legal de ver. Enquanto isso, a história muda para a China. Tá passeando quando percebe uma grande confusão nas ruas. Alguns Bladers estão intimidando crianças menores. Só que antes que ele possa agir, um Beyblade envolto por uma luz vermelha aparece. Em apenas alguns segundos, derrota todos os agressores. E quando tenta descobrir quem foi o responsável, ele só consegue ver umas figuras misteriosas usando mantos desaparecendo rapidamente. Ali que ele percebe que existe um novo grupo agindo nas sombras. Pouco tempo depois, Jinka e seus amigos chegam à China e reencontram a equipe One Huzong. E o Dashan conta que um misterioso Blader poderá participar de um próximo torneio que vai ter por lá. E assim todos começam a treinar. Entretanto, Yuki continua tendo dificuldades para controlar plenamente o Mercury Anubis. Apesar de ser um Blader lendário, ele ainda não consegue utilizar todo o potencial do seu Bey. Naquela noite, Johannes aparece novamente, desafiando o Dashan para uma batalha. E os dois travam um excelente combate. Porém, antes que a luta termine, Johannes simplesmente vai embora. Seu verdadeiro objetivo ali não era vencer, mas sim observar os possíveis Bladers lendários. No dia seguinte, Jinka, Kyoya, Benkei, Yuki e os demais embarcam em um navio rumo ao torneio. O campeonato acontece em uma enorme arena flutuante escondida no mar. E assim que chegam, descobrem que Jinka e Kyoya já estavam inscritos automaticamente. Jinka escolhe Yuki como seu parceiro para a competição em duplas e o Kyoya escolhe o Benkei. As primeiras partidas começam. Dashan e Shaoxin vencem facilmente seus adversários. Logo depois, Kyoya e Benkei também conquistam a vitória rápida, usando apenas um único ataque combinado. Johannes também se inscreve com a sua irmã Mochi, avançando também sem grandes dificuldades. Mas é claro que a luta mais aguardada é de Jinka e Yuki. Durante a batalha, Yuki fica muito nervoso. Em vários momentos, ele acaba acertando até mesmo o Cosmic Pegasus por acidente. Percebendo isso, o Jinka não o critica, pelo contrário, ele o incentiva a confiar em si mesmo. O Yuki tinha um melhor parceiro naquele momento. Animado pelas palavras do amigo, o Yuki recupera a concentração. Então, no momento decisivo, Cosmic Pegasus e Mercury Anubis realizam um poderoso ataque combinado. E assim, eles derrotam os adversários e garantem a classificação para a próxima fase do torneio. Enquanto isso, Kyoya e Benkei enfrentam Johannes e Mochi. Durante a batalha, Kyoya começa a suspeitar de que Johannes pode ser um dos Bladers lendários. Por isso, luta desde o início usando toda a sua força. No decorrer da luta, Benkei tenta atacar Mochi. Ela, porém, começa a agir de forma inocente e finge estar assustada. E por isso, Benkei hesita um pouco. Mas é claro que era tudo uma distração e volta ao ataque. Então, antes que consiga acertá-la, Johannes interfere e protege sua irmã. Mochi fica feliz por tê-la defendido, mas Johannes responde friamente e fala para ela não atrapalhar a batalha. Em seguida, a Beatlikes cria um enorme tornado de areia. A força do golpe lança Benkei e Mochi para fora da arena, restando agora apenas Kyoya e Johannes. Kyoya concentra toda a energia de Feng Leone. Johannes é derrotado
derrotado e Kyoya avança para a próxima fase. Em outra chave do torneio, novos competidores chamam a atenção de todos. São Aguma e Bao. Os dois vencem suas lutas com extrema facilidade. Sua força impressiona até mesmo o Jinka. Chegam então às semifinais do torneio. A primeira batalha coloca Jinka e Yuki contra Dashan e Shaoxin. A arena dessa luta é muito diferente das anteriores. É uma pequena plataforma circular suspensa sobre o mar, tornando qualquer erro extremamente perigoso. E, como esperado, Dashan e Shaoxin trabalham perfeitamente em equipe. Com um ataque combinado, quase conseguem lançar Mercury Anubis para fora da arena. Mas no último instante, o Jinka salva Yuki. Percebendo que não pode continuar hesitando, Yuki desperta novamente o poder do fragmento estelar. Seu Bei passa a emitir uma luz intensa dourada e logo depois Jinka também ativa o verdadeiro poder do Cosmic Pegasus. E pela primeira vez ele utiliza sua nova técnica especial, Cosmic Tornado, que é gigantesco e envolve toda a arena. Os Beyblades de Dashan e Shaoxin ficam presos dentro da tempestade e acabam sendo derrotados. E assim Jinka e Yuki conquistam uma vaga para a final. Na outra semifinal, Kyoya e Benkei enfrentam Aguma e Bao. No início da luta, Feng Leone domina completamente a batalha. Kyoya está convencido que irá vencer rapidamente, mas Aguma finalmente revela o seu verdadeiro poder. Seu Bei, Scythe Cronos, desperta uma energia gigantesca. Então, estava claro, ele também possuía o poder de um fragmento estelar. Assim, Kyoya é derrotado e Aguma e Bao avançam para a final. Chegamos então ao momento da grande decisão. A arena da final parece um enorme labirinto. Diversas paredes e obstáculos dificultam os movimentos dos Beis. E logo no início da batalha, Yuki enfrenta Aegis Crown, enquanto Jinka luta diretamente com Scythe Cronos. Aguma e Bao trabalham em perfeita sintonia. Eles pressionam Jinka e Yuki durante praticamente toda a luta. Mesmo assim, Yuki consegue ativar novamente o seu poder lendário. Mercury Anubis prende Aegis Crown entre enormes blocos de pedra, e eles aproveitam isso para atacá-lo ao mesmo tempo. Mas Scythe Cronos muda completamente o seu modo de combate. O Bei libera uma quantidade absurda de energia. Um enorme vendaval de pedras toma conta da arena. Cosmic Pegasus é lançado para trás diversas vezes. E apesar de todos os esforços, Jinka e Yuki não conseguem resistir. No momento decisivo, Cosmic Pegasus e Mercury Anubis perdem a rotação. Scythe Cronos continua girando normalmente. E assim, Aguma e Bao são os vencedores do torneio. E depois da vitória, eles fazem algo bem estranho. Sem participar da cerimônia de premiação, embarcam imediatamente em um helicóptero e vão embora. Jinka e Yuki estranham esse comportamento. Enquanto isso, Johannes envia secretamente um dos seus gatos para segui-los. Pouco tempo depois, Johannes desafia Bao para uma batalha e Beat Lynx derrota Aegis Crown com facilidade. Em seguida, ele acaba entregando um misterioso convite para eles. Após uma breve conversa, os dois aceitam o convite e partem com ele, mas ninguém sabe exatamente para onde eles foram levados. Enquanto isso, o Jinka e seus amigos recebem uma mensagem de Julian, que diz informações sobre os novos fragmentos estelares encontrados na Europa. Então, sem perder tempo, o grupo segue viagem para lá. Em outra região, um enorme torneio é realizado no topo de uma gigantesca torre, e o Tsubasa participa dessa competição. Kenta também aparece e o desafia para uma batalha. E apesar de lutar com toda a determinação, o Kenta acaba sendo derrotado. Pouco depois, Tsubasa enfrenta Ryuga. Os dois travam uma batalha extremamente intensa. Mesmo utilizando todas as suas técnicas, Tsubasa não consegue superar o poder do L-Drago, e Ryuga vence com facilidade mais uma vez, liberando tanta energia que parte da torre acaba sendo destruída. E assim ele segue a sua jornada junto com o Kenta. E aí vemos que o Aguma e Bao são levados até uma organização secreta conhecida como Black Sun, mas por enquanto o que acontece lá permanece sendo um mistério. Do outro lado do mundo, Jinka e sua equipe chegam às antigas ruínas da Grécia, e ali eles percebem que um dos Bladers lendários tinha passado por lá. A Madoka analisa diversas inscrições antigas com mapas e registros históricos e acaba descobrindo que esse Blader já havia partido rumo aos Estados Unidos. E assim o grupo muda de destino mais uma vez. Nos Estados Unidos, Masamune treina intensamente com Tobi e Zio. Os três estão animados com a possibilidade de encontrar novos Bladers lendários. Nesse momento, Tsubasa chega ao local. Tobi e Zio mostram seus novos Beyblades e desafiam Tsubasa. A batalha começa imediatamente e os dois conseguem pressionar Tsubasa utilizando ataques sincronizados. E quando ele estava
estava preparado para usar a sua técnica especial, o treinador Steel interrompe a luta antes que alguém se machucasse. Enquanto isso, Jinka e os demais chegam aos Estados Unidos para participar do famoso torneio Destroyer Dome. Ao verem a arena, todos ficam impressionados. Ela é completamente diferente de qualquer outra. O estádio está dentro de uma enorme esfera metálica, permitindo batalhas em praticamente todas as direções. As paredes curvas fazem os Beyblades correrem por superfícies inclinadas, tornando as lutas muito mais imprevisíveis. O torneio começa com uma grande batalha entre vários competidores ao mesmo tempo. No grupo A estão Tsubasa, Tobi, Zio e os irmãos Garcia. E assim que a luta começa, os irmãos Garcia utilizam truques para confundir todos os participantes. Eles fingem formar alianças apenas para atrair seus próprios parceiros logo em seguida. Até mesmo a Celina, que é uma das irmãs, acaba sendo eliminada por eles. Tobi elimina alguns adversários mais fracos, logo depois os Garcias tentam enganar o Tobi e Zio para eliminá-los. Percebendo a situação, Tsubasa une força com eles e os três utilizam um poderoso ataque combinado. Uma enorme explosão de luz toma conta da arena e quando a fumaça desaparece, todos os irmãos Garcia já foram eliminados. E assim, Tsubasa, Tobi e Zio vencem o grupo A. Mesmo derrotados, os Garcias continuam fazendo drama e tentando culpar os outros competidores, e o Masamune perde a paciência com isso. Enquanto isso, antes do início do grupo B, Masamune encontra um jovem extremamente confiante. O nome dele é King. Ele afirma que ninguém será capaz de derrotá-lo, e logo em seguida outro competidor misterioso aparece. Seu nome é Jigsaw. Os dois trocam provocações imediatamente, aumentando ainda mais a tensão antes da batalha. O grupo B então começa e participam da disputa Masamune, King, Jigsaw, Jack, Lera e vários outros Bladers. O Jack elimina rapidamente um dos competidores usando sua técnica especial. Enquanto isso, Jigsaw surpreende todos com seu Beyblade, o Forbidden Ionis, pois ele tem a habilidade de criar ilusões, dando a impressão de desaparecer completamente durante a batalha. Ninguém consegue prever de onde virão os ataques, mas a Madoka rapidamente descobre o seu segredo. Ele está utilizando uma técnica baseada em miragens. A Lera consegue neutralizar um pouco dessas ilusões, mas mesmo assim Jigsaw continua dominando a luta. Logo depois ele utiliza outra técnica devastadora. Um enorme satélite de energia envolve a arena. O estádio inteiro parece estar pegando fogo. E quando a batalha termina, apenas 3 competidores continuam girando: Masamune, King e Jigsaw. E assim os 3 conseguem as suas vagas. O torneio então chega em sua fase final. Os classificados são Tsubasa, Tobi, Zio, Masamune, King e Jigsaw. Os 6 entram na arena para uma gigantesca batalha todos contra todos mais uma vez. Logo no início, Masamune e King continuam discutindo sobre quem é o Blader mais forte. Enquanto isso, Jigsaw afirma que derrotará todos sozinho. E logo no início, o seu Bey volta a utilizar as suas ilusões. Ele desaparece rapidamente, confundindo todos os adversários. No entanto, Tsubasa consegue perceber o padrão dos movimentos. E é aí então que King revela o poder do seu Bey, que na verdade já é bem conhecido pela gente. Ele pode girar tanto para a esquerda quanto para a direita, o que dá uma vantagem durante a batalha. E a Madoka com Jinka percebem que um Bey desse poder só pode pertencer a um Blader lendário. Enquanto isso, Jinka e seus amigos seguem para a África. Segundo as pesquisas de Yuki, outro fragmento estelar caiu naquele continente. Com a ajuda de Niall e Demuri, o grupo chega a um enorme labirinto. O lugar é repleto de armadilhas antigas. E quando eles estão atravessando os corredores, a Madoka toca acidentalmente uma parede e imediatamente uma armadilha é ativada. O Jinka consegue empurrá-la para longe, entretanto ele próprio cai em uma passagem secreta e desaparece na escuridão. Enquanto procura uma saída, o Jinka percebe uma misteriosa luz brilhando à distância e ao segui-la encontra um garoto desconhecido. O jovem está explorando as ruínas em busca de um grande tesouro e ao ver Jinka acredita que ele pretende roubar a sua descoberta. Sem hesitar, ele lança seu Beyblade e a batalha começa. Os dois trocam golpes extremamente poderosos e uma grande explosão sacode o interior das ruínas. Quando a poeira baixa, o garoto recupera o seu Bey e se apresenta. O seu nome é Hago. O seu Beyblade chama-se Omega Dragonis e ele percebe que o Jinka não era um inimigo e assim ele decide então acompanhá-lo para ajudar na exploração das ruínas. Enquanto isso, o restante da equipe continua procurando o Jinka. Quando finalmente o encontram, todos seguem juntos pelo labirinto. A névoa é tão intensa que quase ninguém consegue enxergar. Kyoya utiliza o Feng Leone para criar um enorme tornado, dissipando assim completamente a névoa. Guiados por Hago, eles continuam avançando. O garoto é muito bom, ele percebe detalhes escondidos nas antigas estátuas, identificando o caminho
correto a seguir. Graças a ele, o grupo evita diversas armadilhas. Até mesmo Benkei quase pisa em um mecanismo escondido, mas Hago consegue avisá-lo a tempo. Mas o problema é que Johannes, Aguma e seus aliados estão seguindo eles. Logo, eles chegariam ao antigo estádio de Beyblade escondido nas profundezas das ruínas. O Kyoya percebe imediatamente que estão sendo perseguidos. Então, sem perder tempo, ele desafia o Aguma para uma batalha. Enquanto isso, Nail, Benkei e Demuri enfrentam Johannes e Bao, e Ginka continua explorando as ruínas em busca do verdadeiro objetivo daquela antiga construção. A luta entre Kyoya e Aguma é extremamente intensa. Durante toda a batalha, ele provoca o Kyoya e afirma que ele vive apenas seguindo Ginka, o que claro deixa ele muito furioso. Utilizando toda a força de Feng Leone, ele consegue finalmente derrotar o Aguma, e por bem pouco, antes dos portões fecharem, eles conseguem atravessar para a área mais profunda do templo. Usando o Cosmic Pegasus, o Ginka destrói uma enorme parede de pedra, e atrás dela existe uma construção ainda mais antiga. No centro, encontra-se uma gigantesca porta negra e ninguém consegue abri-la. Então, Yuki observa que todo o templo foi construído seguindo o formato da constelação de signos. Seguindo essa ideia, ele lança o Mercury Anubis em pequenos orifícios espalhados pelas pedras e cada uma delas começa a brilhar. Desvendando o mistério, a enorme porta finalmente se abre e no centro do salão está um homem sentado em silêncio. Ele se apresenta como Dynamis. Seu Beyblade é o Jet Júpiter. Ele diz que somente pessoas realmente dignas podem conhecer os segredos daquele lugar. Para provar o seu valor, desafia os visitantes a uma batalha. E antes que o Ginka aceitasse, o Hago lança o Omega Dragonis e toma a iniciativa. E apesar da sua confiança, o Dynamis demonstra uma habilidade muito superior. Com movimentos extremamente precisos, neutraliza todos os ataques. E é aí que ele usa sua técnica especial. Um poderoso raio envolve seu Bey e atinge o Omega Dragonis em cheio. E assim a batalha termina rapidamente. E é a primeira vez que Hago lutou contra alguém tão forte. Mas é claro que agora seria a vez do Ginka, e o Dynamis demonstra interesse pelo Cosmic Pegasus. Ele aceita o desafio e inicia uma nova batalha. O Ginka ataca agressivamente, utilizando toda a sua velocidade para pressioná-lo. Entretanto, ele parece prever cada movimento, todos os ataques são bloqueados ou desviados. Pouco a pouco, o Ginka começa a perder o terreno. Lembrando-se de todas as batalhas que ele enfrentou até ali, ele reúne ainda mais determinação, e assim ele libera uma enorme quantidade de energia, mas justo nessa hora, o Dynamis interrompe a batalha por vontade própria, dizendo que já viu tudo que ele precisava, e agora começando a revelar os seus segredos, dizendo que muito antes da era atual existia um Beyblade chamado Nemesis, criado para reunir um poder absoluto. Ele acabou sendo consumido pela própria força. O seu poder tornou-se tão destrutivo que quase levou o mundo inteiro à destruição. E para impedir isso, os antigos Bladers reuniram a energia das constelações. E foi assim que nasceram os Bladers lendários. E entre eles existiam 4 guerreiros principais. Cada um representava uma das 4 estações do ano, sendo responsáveis por manter o equilíbrio do poder do fragmento estelar. Pois caso suas forças fossem reunidas novamente, seria possível derrotar o Nemesis outra vez. E ao ouvir a história, Ginka e seus amigos finalmente entendem por que receberam o poder dos fragmentos. Eles foram selecionados para impedir o retorno de Nemesis. Até Johannes e seus aliados, que observam tudo escondidos, ficam surpresos com a revelação. Mas Aguma perde a paciência e lança o seu Bey contra o grupo. O verdadeiro alvo é o Kyoya, começando a provocá-lo constantemente. Aquele mesmo discurso de que ele vive tentando superar o Ginka, que toda a sua determinação não passava de orgulho. Essas palavras deixam Kyoya extremamente irritado. Tomado pela raiva, ele utiliza todo o poder de Feng Leone, e a energia liberada é tão intensa que quase destrói toda a construção antiga. Kyoya, ainda irritado, decide partir sozinho mais uma vez. E o Benkei fica profundamente preocupado ao vê-lo ir embora. Depois disso, um novo campeonato mundial é anunciado, o Baystar Island Championship, lugar perfeito para eles caçarem novos Bladers lendários. E assim eles decidem também entrar na competição. Johannes e seus aliados também confirmam presença. Até Ryuga aparece inesperadamente. Durante a cerimônia de abertura, Ginka vê um competidor usando um grande manto marrom e um chapéu que esconde o seu rosto. Por algum motivo, ele lembrava muito Kenta. E antes que ele consiga confirmar isso, a competição começa. Centenas de Bladers partem ao mesmo tempo em direção às montanhas da ilha, onde acontecerá as batalhas classificatórias. O Ginka tenta seguir um misterioso competidor, mas acaba o perdendo de vista. E sim, ele realmente era o Kenta, que agora seguiu seu próprio caminho em busca de se tornar um verdadeiro Blader lendário. Tudo segue então para o campeonato e eles recebem uma missão inesperada. Antes das batalhas principais, precisam atravessar uma enorme floresta e alcançar
alcançar o topo da montanha central. Apenas quem chegar ao destino poderá continuar na competição. Logo no início da prova, diversos Bladers tentam impedir o avanço uns dos outros. Alguns armam emboscadas, outros iniciam batalhas pelo caminho. Jinka decide seguir em frente sem perder tempo, enfrentando adversários desnecessários. O Kyoya faz o mesmo, preferindo abrir caminho sozinho. Já o King encara o percurso como uma grande aventura e se diverte muito durante a corrida. Em outra parte da floresta, Hyuga continua caminhando sozinho. Diversos competidores tentam desafiá-lo, mas nenhum deles consegue sequer diminuir a sua velocidade. Ele nem para de andar, lança o L-Drago, em poucos segundos derrota todos os adversários. Do outro lado, Jinka segue e realmente aquele era Kenta. E acontece um reencontro muito emocionante entre os dois. Mas Kenta imediatamente desafia o Jinka para uma batalha. Ele percebe que o Flame Sagitário já está muito mais poderoso e que Kenta aprendeu um novo movimento especial. A batalha entre Hyuga e King também é incrível. Ele usa todo o seu poder por um momento, parece que vai vencer, mas no final o Hyuga o derrota. Aqui Jinka também derrota Kenta porque ele ainda não havia dominado completamente o seu novo movimento. Depois da batalha, a balsa se parte em dois, mas ambos ficam em segurança. E mais perto ali pro fim do torneio, Tobi e Zio perdem para um Blader misterioso que nem mostra o rosto. Quando Masamune descobre, ele corre imediatamente para o palco, desafiando esse Blader. E ele se chamava Chris, que possuía o poderoso Phantom Warrior BD. Começa uma batalha muito dura entre os dois. Masamune dá tudo de si e com seu movimento especial lança o Orion bem alto no ar. Só que para sua surpresa, ele não sofre nenhum dano. Chris então ativa o seu poder lendário, surgindo uma poderosa aura ao redor do seu Bei, e ele usa o seu movimento especial. Esse ataque é tão poderoso que derrota o Masamune. E é nesse momento que o Jinka e os outros percebem que o Chris é também um Blader lendário. Depois de derrotar Masamune, o comportamento de Chris muda de repente, ficando mais sombrio e perigoso. Johannes o convida para se juntar ao lado das trevas, mas Jinka e Hyuga não deixam isso acontecer. Então começa uma grande batalha. O Orion luta contra dois ao mesmo tempo, enquanto o Cronos batalha contra o Anubis. Do outro lado, Bull e os outros Bladers tentam impedir o time de Chris. Só que aí o Johannes pede para Aguma criar uma distração e todos os Bladers do Nemesis fogem, levando o Chris. No final, Pluto controla o emblema de Dynamis e o transforma no Dark Dynamis. Depois vemos Jinka e sua equipe treinando. Enquanto isso, Kyoya saiu para procurar um monstro que estava roubando a comida dos aldeões. Nas montanhas, ele vê uma sombra na névoa e lança o seu Bei. Quando a névoa se dissipa, ele descobre que é Yu. Por engano, ele acha que Kyoya é um monstro e começa a batalhar com ele. Depois, os dois percebem que o verdadeiro monstro é outra coisa. Yu fica surpreso ao ver o novo Feng Leone. E aí os dois perseguem um monstro dentro de um labirinto. A criatura fica enganando os dois várias vezes, mas no final, Kyoya e Yu derrubam a parede com seus Beis e bloqueiam o caminho dele. Quando Kyoya grita, ele com medo tira sua máscara. E aí eles descobrem que não era um monstro, mas sim um garotinho chamado Titi. O Yu então desafia para uma batalha de Beyblade, porque o Titi nunca tinha batalhado com ninguém. Mesmo assim, o Yu luta com toda a força, usando vários ataques especiais do Flame Libra. Só que Titi não parece nem um pouco assustado. E aí que a gente percebe que ele tinha um poder lendário. Uma aura o envolvia. E usando seus movimentos especiais, Flame Libra acaba sendo derrotado com um ataque poderoso. Kyoya fica impressionado com o poder e o desafia também. Mas ele não quer lutar. Naquele momento eles tinham percebido que eles tinham encontrado o nono Blader lendário, contando isso mais tarde para o Jinka. E nisso, Pluto começa os preparativos para reviver o Nemesis. Depois vemos Johannes, Baal, Aguma e Chris sendo levados por Pluto para uma caverna escura. Lá eles encontram o Dark Dynamis. Ele com Pluto usam o poder das trevas juntos, fazendo um chão rachar. No meio da lava surge um estádio e nele está o perigoso Bei Proto-Nemesis. Baal tenta pegá-lo, mas ele o joga com força contra a parede. Depois todos atacam com seus Beis, mas o Nemesis não sofre nenhum efeito. Nenhum Bei ali era páreo para ele. Já do outro lado, Jinka e sua equipe descobrem que o Nemesis foi revivido. Seus Beis começam a brilhar de uma forma estranha. E Ryu conta que agora é responsabilidade deles deter o Nemesis. Enquanto isso, Kenta batalha contra Hyuga para impedi-lo de ir para o lado das trevas. Mesmo gravemente ferido, ele continua lutando, mas no final, o Hyuga o derrota. Depois, Jinka e os outros usam um helicóptero para ir até o templo. A energia das trevas do Proto-Nemesis está afetando todos os Beis lendários. Dentro do templo, Pluto e Dark Dynamis estão aumentando o poder do Nemesis. Então, um homem misterioso chega com Hago e apresenta 3 novos Bladers do Nemesis. Hago usa o seu poder das trevas para deixar
deixar o Proto-Nêmesis ainda mais poderoso. Do lado de fora, Johannes e Baal tentam impedir a equipe de Jinka de entrar no templo. Tobi, Zio e Benkei batalham contra eles para segurá-los, enquanto Jinka e os outros entram. Dentro do labirinto, Anubis de Yuki começa a brilhar e mostra o caminho, mas à frente, Aguma bloqueia o caminho e Yuki batalha contra ele. Então, o Dark Dynamis também desafia o Jinka. A situação fica ainda mais perigosa quando os novos Bladers do Nemesis atacam. Nesse exato momento, Kyoya, Yu, Tite derrubam a parede e entram, interrompendo todas as batalhas. Kyoya está batalhando contra o Dynamis e Tite enfrentando o Aguma. Enquanto isso, o Dynamis volta brevemente à sua forma verdadeira e explica pro Jinka que é muito importante ele unir o espírito dos Bladers lendários, pois essa era a única maneira de derrotar o Nemesis. Ao ouvir isso, Jinka e Madoka correm para o interior do templo. Lá dentro, as perigosas batalhas entre os Bladers lendários continuam. O Jinka enfrenta o Chris e é uma batalha muito difícil para o nosso herói. Mas durante a batalha, ele percebe que o Chris não está usando completamente o espírito do seu Bei. Chris se sente muito solitário por dentro. O seu poder é tão grande que ninguém consegue batalhar de igual para igual com ele. Por isso, ele quase tinha desistido de confiar em seu Bei e em seus amigos. E aí que ele percebe que o Chris só precisava de um amigo de verdade e de uma conexão forte. O Jinka tenta fazer com que ele enxergue isso e trazê-lo para o seu lado. Quando os movimentos especiais dos dois colidem, Jinka é transportado para um lugar misterioso e descobre o passado triste de Chris. Enquanto isso, Kyoya batalha contra Dynamis para liberá-lo do controle de Hades e o derrota com seu poderoso movimento especial, destruindo a joia maligna que era a fonte de controle de Pluto. Do outro lado, Tite derrota Aguma e sai com Yu e Kyoya. Depois, Dynamis explica para Aguma que ele deve lutar contra o Nemesis. Então Hago libera o Dark War do Proto-Nemesis e Jinka, Kyoya e Chris lutam contra ele. Todos os Bladers lendários se unem para criar uma barreira, mas Hago, depois de ser influenciado, se separa e tenta absorver o poder de Nemesis. Só que é claro que o contrário aconteceria. Ele rouba o poder de Hago e evolui para Diablo Nemesis. Com esse novo poder, ele causa uma explosão que joga todos para longe. O Jinka acaba resistindo e começa a lutar com seu Pegasus. No início, ele ataca com o modo Upper, mas o Nemesis não é afetado. Então, o adversário começa a copiar os poderes de todos os Beis dos Bladers lendários e os empurra para trás. Doji provoca Hyuga várias vezes, o que o deixa furioso. Ele lança o L-Drago, mas o Nemesis absorve seu poder e também usa o seu movimento especial Armageddon, destruindo praticamente o templo. Eles conseguem escapar com dificuldade, se reunindo no quartel-general, mas todos estão abatidos e parece impossível derrotar o Nemesis. Mesmo assim, Jinka e seus amigos não perdem a esperança e começam a treinar. Aguma também entende que o Nemesis só o usou. Do outro lado, Hyuga treina intensamente sozinho na montanha. Seu único objetivo agora é destruir o Diablo Nemesis. O Jinka e os outros Bladers lendários treinam intensamente, pois sabem que precisam estar mais poderosos. Do outro lado, Hago continua dando ainda mais poder das trevas ao Nemesis. Por causa disso, incidentes estranhos e perigosos começam a acontecer pelo mundo inteiro. A equipe de Alexei, através dos dados do Cosmos, descobrem a nova localização do Nemesis. Ao saber disso, Jinka e seus amigos saem imediatamente do quartel-general para encontrá-lo. Mas no helicóptero, Johannes e seus aliados bloqueiam o caminho deles e começam uma luta intensa. A situação fica muito perigosa e a equipe de Jinka entra em modo defensivo. Então, Aguma do nada muda de lado. Abandonando Johannes, ele decide que agora vai lutar junto com Jinka, pois claro, esse era o lado certo da história. Mas a ressurreição de Nemesis estava cada vez mais próxima. Pluto dá uma risada maligna e Hago usa o Diablo Nemesis, causando tempestades, raios e desastres naturais pelo mundo todo. Os canais de notícia começam a alertar as pessoas. No helicóptero, Jinka e sua equipe estão indo para a localização do Nemesis. Hikaru e Dynamis explicam que o antigo templo subaquático é a base dele, mas no caminho pedras perigosas e raios danificam o helicóptero. Tsubasa joga a carga para salvar o helicóptero e eles fazem um pouso de emergência em uma ilha, correndo até os barcos a motor para conseguir chegar até o Nemesis. Kenta tá um pouco assustado, mas o Jinka o anima. Enquanto isso, Hyuga sente o poder do Nemesis de longe e vai direto até o Hago, o desafiando para uma batalha absurda entre os dois. Só que, infelizmente, o Hyuga acaba perdendo. E aí, todos começam a sentir que deter o Nemesis era impossível. Jinka
Jinka e os outros Bladers lendários atacam juntos, mas o Nemesis absorve os poderes de todos e os derrotam facilmente. Com o poder das trevas de Hago, os desastres se intensificam no mundo. A esperança de todos começa a se quebrar, mas Kenta é quem não desiste. Ele continua atacando com o Sagitário várias vezes, mesmo falhando todas. Então Hyuga volta a si e dá o seu fragmento de estrela para o Kenta. O poder do L-Drago é transferido para o Sagitário e o L-Drago desaparece. O Bei de Kenta evolui para Flash Sagitário. Jinka entende que Kenta se tornou um novo Blader lendário e tomou o lugar de Hyuga. Kenta então desafia o Nemesis com toda a sua coragem. E agora os Bladers lendários das 4 estações estão juntos. Choca o próprio Hago. Jinka e sua equipe começam um contra-ataque com toda a força. Pluto, que confia totalmente na profecia de Hades, ataca Kenta para eliminá-lo, mas Kenta usa o seu novo movimento especial, Driving Arrow, e empurra o Pluto para trás. O novo poder do Flash Sagitário surpreende todo mundo. Depois, junto com todos os outros, finalmente conseguem completar a barreira de Zeus, uma técnica lendária que canaliza o poder da Mãe Terra. Graças a ela, o perigoso poder do Nemesis começa a ser controlado. Então um pedaço da Fusion Wheel do Dark Helm cai dentro do estádio e entra na barreira de Zeus, acontecendo uma colisão violenta que gera uma enorme explosão. E aí vemos a barreira de Zeus começar lentamente a conter o poder das trevas do Nemesis, e o clima em todo o mundo também começa a voltar ao normal. Todos acham que Nemesis finalmente foi selado. Jinka e sua equipe ficam muito felizes, mas de repente o Nemesis volta à sua verdadeira forma perigosa. Pluto explica que por causa de um pedaço de Hades, a barreira se quebrou e o Nemesis ficou ainda mais poderoso. O Nemesis cria um sol negro que causa destruição pelo mundo inteiro. Terremotos, tempestades e escuridão se espalham por toda parte. Os Bladers lendários atacam várias vezes, mas o Nemesis destrói um a um. As esperanças de todos começam a se quebrar. Então Kyoya e Kenta decidem dar o seu poder do fragmento de estrela para o Cosmic Pegasus de Jinka. Os outros Bladers também dão seus poderes para o Pegasus. E assim ele fica poderoso novamente. Jinka, junto com a força e a esperança dos seus amigos, desafia o Nemesis para uma batalha final. Pegasus luta com toda a força contra Diablo Nemesis. Pessoas do mundo inteiro estão torcendo por Jinka. O Nemesis usa seus poderes das trevas e o Darkstar Beast, mas Jinka também responde usando o poder de todos os Bladers lendários. A batalha fica tão perigosa que o mundo inteiro chega perto da destruição. E é aí que eles entendem que todo Bei tem um pouco do poder do fragmento das estrelas. E assim, todos os Bladers do mundo dão esse poder para o Jinka. E com isso, Pegasus fica envolto de uma aura dourada ainda mais poderosa. Jinka usa o seu movimento especial final, Pegasus Super Cosmic Nova, e destrói o Nemesis de uma vez por todas. Hago e Pluto também são eliminados para sempre. Depois da batalha, todos ficam felizes e Jinka se lembra de Hyuga, que deu a vida para ajudar a salvar a todos. No final, Jinka e Kyoya fazem uma batalha amigável, dizendo 3, 2, 1, let it rip, e lançando seus Beis. E é aqui que termina a história de Beyblade Metal Fury.